Deixa eu me verificar aqui se já está gravando. Sim. Então, como todos concordaram, né, com a gravação, professora Tayara, após a exibição do documentário, passo a palavra então para suas considerações. E a ideia é que a gente faça agora uma espécie de bate-papo, né? Depois de cada sessão a gente faz fisicamente uma roda de conversa sobre o filme, né? Mas o debatedor é sempre quem levanta algumas questões, faz uma abordagem relacionando, né, o filme assistido com a sua pesquisa. Então fique à vontade para fazer as suas considerações e agradeço mais uma vez a sua presença entre nós. Obrigada, Michael. Mais uma vez, boa tarde a todos e a todas. Eu quero agradecer ao querido Michael, professor Michael, né? Mas eu chamo ele de Michael por causa da amizade. Aqui no Nordeste a gente é tudo mesmo íntimo, a gente se acha muito íntimo das pessoas, é assim mesmo. Então, quero agradecer muito o convite. Sempre que você me chamar, querido, é uma intimação. Irei com o maior prazer do mundo. E é uma alegria também estar dividindo esse espaço com vocês, todos os alunos do professor Michael. E é a primeira vez que eu estou falando com a Unijuí, então fico muito agradecida, muito feliz de estar dialogando com vocês aí do Sul, pessoal. Bom, eu queria só... Na verdade, a ideia é bater um papo com vocês, né? Eu quero ver um pouco da percepção de vocês, para que a gente possa construir juntos algumas coisas e pontuar algumas questões. A gente, analisando essa obra, foi premiadíssimo esse documentário, né, da Débora Diniz. Ele é um documentário antigo, mas me parece, se eu não me engano, ainda é o único documentário sobre manicômios judiciários, tá? Porque todos os outros documentários que tem, o Holocausto Brasileiro, enfim, filmes e tudo, é sobre manicômios comuns. Então, a gente tem que fazer um pouco essa divisão, né, de manicômios tradicionais com manicômios judiciários, que são diferentes, e o Rio Grande do Sul tem exatamente as duas performances, digamos assim. Aqui no Maranhão nós não temos manicômio judiciário, né, apesar de ter uma leva de gente que quer, achando que isso seria uma alternativa importante para a resolução do controle social de pessoas em sofrimento psíquico que venham a cometer crimes, porém, isso não é uma saída viável dentro da lei antimanicomial. Pelo contrário, né, é um passo atrás, é um retrocesso, a gente não tem um manicômio judiciário específico, mas a gente tem vários outros problemas aqui que depois eu posso pontuar a vocês. Então, esse documentário tem essa vantagem, né, porque ele se trata de passa num documentário na Bahia, no interior da Bahia. Como vocês podem perceber, ele tem características muito peculiares, né, o público desse espaço asilar é um público tradicional de qualquer espaço de privação de liberdade no Brasil, né, a gente tem pessoas pretas, pobres, né, aí a gente tem, eu não consigo perceber, eu vejo algumas mulheres nesse documentário, mas eu não sei ao certo, não posso afirmar isso, se são internas ou são visitantes. Eu acredito que não sejam internas, né, e eu também não sei se esse espaço aí tem espaços ala feminina. Então, me parece que ele é realmente um espaço destinado a homens e tal. Mas a gente vê um contexto muito peculiar, muito comum, né, dos espaços asilares, dessa contextualização do manicômio judiciário. Então, a primeira coisa que eu queria dizer é que o manicômio judiciário, na minha opinião, ele passa a ser um espaço, uma instituição total, como diria Erving Goffman, né, que conceitua primariamente essas instituições como instituições totais, manicômios, prisões e conventos, uma obra clássica. Essas instituições, elas surgem, na verdade, como uma forma de isolar pessoas pela sua condição biopsicopatológica. Essa conjuntura caótica, precária, do espaço asilar manicomial, ela é toda admitida e absorvida pelo Poder Judiciário. Por quê? Porque a medida de segurança, ela é uma sanção penal, e ela se utiliza exatamente de toda a condição de saúde mental do Brasil, né, todo o espaço, a estrutura física e todo o procedimento da saúde mental precarizada, caótica, e o sistema de justiça criminal, ele utiliza essa estrutura e traz para dentro do seu sistema jurídico.
Ou seja, eu costumo dizer, e digo isso no meu livro, claramente, o manicômio judiciário é o pior do manicômio, o pior da prisão. Juntou tudo, virou o manicômio judiciário, né? É uma masmorra penal psiquiátrica. Hoje a gente não tem prisão no Brasil, ao meu ver, a gente tem masmorras medievais, e a gente consegue pensar a medida de segurança da forma que ela é processada no Brasil, executada, ela consegue ser ainda pior do que uma pena privativa de liberdade. De cara, eu já pontuo a vocês, assim, a minha indignação, claro, depende do público que estou falando, né, e para vocês a gente pode conversar de uma forma muito mais aberta, mais contundente, quando as pessoas falam, assim, da medida de segurança como se fosse um privilégio que o réu tivesse tendo, né, ou um prêmio, olha, porque é assim que o direito penal simbólico ele vende, né, o direito penal declarado vende a medida de segurança como se fosse um presente. Olha, você matou, você cometeu um injusto penal, mas o Estado não vai lhe punir, não vai lhe aplicar uma pena. O Estado vai lhe dar de presente um tratamento, porque trabalha com o paradigma da prevenção especial, um tratamento que vai te ressocializar, você vai para um hospital e você vai ficar lá o tempo que for necessário para você se tratar e se recompor a sua estrutura psíquica e voltar ao convívio social. Olha que maravilha, nós estamos te dando um presente, um tratamento gratuito. Isso é vendido, né? E a sociedade, o senso comum apoia isso. É muito comum, a gente costuma dizer isso nas minhas palestras por aí, quando o processo penal do espetáculo fala de algum caso midiático de morte, envolvendo filhos, pais, por exemplo, o caso Nardoni, essas coisas dessa natureza, a primeira coisa que as pessoas falam é o seguinte, vai ver que o advogado dele, bandido, né, já criminaliza o advogado também, o processo de criminalização da advocacia criminal, que é muito grave no Brasil, vai ver que o advogado dele vai já dizer que ele é doido para ele não receber uma pena. Olha o conceito e a construção que a gente perpetuou no Brasil, né? É claro que quando a gente está falando de senso comum, a gente perdoa esse tipo de conversa, mas, de uma forma geral, isso é trazido para dentro da universidade, e os meus alunos, de começo de período, do curso, eles traduzem essa fala, e isso eu tenho que desconstruir como um todo, porque, de fato, nunca pisaram no manicômio judiciário, não tem a menor ideia. Hoje a gente não chama mais pela lei manicômio judiciário, mas hospital de custódia e tratamento, não mudou em nada, a gente só fez uma maquiagem do nome, continua pior ainda. Então, essas questões iniciais a gente precisa pontuar. Uma outra coisa que eu queria dizer a vocês é do grau de invisibilidade, por isso eu parabenizo muito, o Michael sabe de quanto esse tema para mim é sensível e muito importante, já faz muito tempo que eu pesquiso medida de segurança, mestrado e doutorado, então é difícil a gente ver professores que abrem espaços nos seus grupos de estudos ou nos seus eventos para tratar desse assunto. Ele é tão invisibilizado, né, que você não encontra livros, você não encontra pesquisadores, você não tem grupos de pesquisa quase no Brasil pesquisando isso, e nós temos a pior sanção penal executada no Brasil. Né, o primeiro caso que o Brasil foi condenado na Corte Interamericana foi um caso de doença mental, né, o caso Ximenes Lopes. Então, isso a gente tem no Brasil, em termos de manicômios tradicionais e judiciários, um holocausto, de fato. Um holocausto. Vide o livro da Daniela Arbex, para quem não leu, eu sugiro muitíssimo o Holocausto Brasileiro, né? Tem um outro livro chamado Homem da Capa Branca, que é de um jornalista chamado Daniel Navarro. Ele conta a história de um cara que foi enfermeiro durante anos dentro do manicômio do Juqueri, em São Paulo, que é o segundo grande manicômio no Brasil, que matou, em 100 anos, mais do que Barbacena matou. Então, só os dois mataram mais de 100 mil pessoas em um século. Né? E é um genocídio que nós temos no Brasil, invisibilizado. Nada, assim, com todo respeito à ditadura, que matou muito, e com todos os respeitos à ditadura, por favor. Mas a gente também tem outros genocídios no Brasil e que são invisibilizados. Nem nos livros de história a gente trata disso. Né? O Homem da Capa... E depois, do Homem da Capa Branca, esse cara, que era enfermeiro, virou paciente. Então, ele sai de um patamar de controlador, né, dentro do controle social informal, e passa a ser paciente. Ele passa a ser refém do sistema que ele
ele participava, né, de controle. Então, é muito interessante, porque ele tem as duas visões, é bem interessante, quase não é divulgado esse livro que eu tive acesso quando eu estava pesquisando sobre o Juqueri. Bom, então, para começar, a gente tem esse estado de coisas inconstitucional determinado pelo Supremo Tribunal Federal em 2015, que sequer o Supremo falou de manicômios judiciários, ele falou do sistema prisional, mas ele não especificou essa questão do manicômio judiciário. A gente vê a invisibilidade nesses processos todos porque é uma invisibilidade tão naturalizada que parece normal, né? Desculpa o termo normal, e eu vou já falar um pouco desse negócio do termo, do termo normal, mas a gente tem uma violação generalizada, né, e sistêmica de direitos fundamentais, uma característica do estado de coisas inconstitucional, e a gente tem uma crise permanente que se naturalizou. E por que a gente não se incomoda com isso? Porque ela é tão invisibilizada e, ao mesmo tempo, a clientela que está nesses espaços é uma clientela absolutamente inútil politicamente, né? Essas pessoas, elas não votam, elas não comem, né? Essas pessoas, elas não integram o sistema político propriamente dito. E como diria Agamben, né, são corpos matáveis, né? É o deixar matar e o deixar morrer, né? É tanto um lado quanto do outro, né? O estado de exceção permanente, ele, na verdade, eu até penso que o manicômio judiciário, ele foi construído da mesma forma como o Barata fala que o sistema prisional não está em crise, o manicômio judiciário nunca esteve em crise, né? O manicômio judiciário, ele foi construído para funcionar exatamente como ele funciona. Um lugar de matança, né? Um receptáculo de morte. Ele foi, por quê? Porque são pessoas disfuncionais, nem a família quer. São pessoas que a primeira coisa que acontece, o Franco Basaglia diz isso nas obras, quando ele ingressa num sistema desse asilar, ele perde a sua característica de ser humano, né? A sua estrutura de ser humano. E o Zaffaroni também fala, eu gosto muito daquele livro do Zaffaroni, Inimigo do Direito Penal, um livro de 2007 do Zaffa, mas é um livro, assim, absurdamente atual, assim, foi um dos grandes livros, pouca gente não fala desse livro do Zaffaroni, mas, na minha opinião, um dos maiores livros que o Zaffaroni já escreveu, assim, um livro pequeno, um livro didático, mas é puta merda, um livro fantástico, onde ele fala dos horrores da América Latina, e ele fala dessa perda da constituição do ser humano, né, da essência do ser humano. Então, quando eu falo do receptáculo de morte, eu estou falando que o Estado autoriza, pessoal, para o genocídio dos corpos matáveis, né? O Estado autoriza esse genocídio dos corpos matáveis, corpos negros e pobres. E por quê? Né? Vamos lá. Na minha tese, eu parto do século XIX, para começar a falar um pouco. Começo a falar da tese do século XIX, porque eu parto do Brasil, falo exclusivamente do Brasil, e eu começo a falar do século XIX porque eu queria localizar um pouco dessa criminologia positivista brasileira. A gente fala muito de Ferri, Garofalo e Lombroso, os três porquinhos italianos, mas a gente pouco fala do desenvolvimento dessa criminologia no Brasil, como é que isso chegou no Brasil. E, na minha tese, isso era fundamental para que eu conseguisse pegar o fio da meada, né? Como é que essas questões todas eram discutidas no Brasil, foram desenvolvidas no Brasil, e como é que isso desagou, na verdade, dentro do sistema de justiça criminal, esses conceitos todos do paradigma positivista, do paradigma biológico, do paradigma científico, como é que isso desagou. E a gente teve uma consequência legislativa muito violenta. A gente tem aí no século XIX um processo, no meados do século XIX, digamos assim, a gente tem um projeto sociopolítico administrador no Brasil. Fiz um esqueminha aqui para não me perder. A gente tinha um caos social, pessoal, uma estrutura social muito, muito diferente, porque Dom Pedro não sabia lidar, a gente tinha um êxodo rural muito grande, a gente tinha abolição da escravatura, a gente tinha índios, a gente tinha uma chegada de estrangeiros muito grande, uma imigração forte. Então, a gente tinha um excedente populacional significativo nas ruas, nas cidades brasileiras. Então,
isso começou a gerar uma série de problemas que o Estado brasileiro, a gente não tinha concepção de Estado propriamente dito, porque a gente não tinha conceito de polícias, né, a construção de polícias. O Rui Cunha Martins costuma dizer que um dos pontos da construção de Estado, exatamente desse conceito de polícias, dessa construção de polícias, mas a gente tem ali o começo dessa formação. Esse excedente populacional que o mercado de trabalho não absorvia começou a ficar nas ruas. Né? Esse excedente começou a ficar lá. Então, a gente tinha já uma população de rua significativa. Isso gerou um aumento de pestes, epidemias, doenças, um problema sanitário, que a gente está vivendo agora, e a gente também passou a ter um problema de segurança pública. Né? Outras formas de violências passaram a ser disseminadas, como estupros, furtos, roubos e uma série de outras coisas, principalmente crimes patrimoniais. Bom, tinha que se fazer alguma coisa. Naquela época a gente não tinha grandes intelectuais, a gente tinha basicamente advogados, né, juristas e médicos, juristas estes que se formavam na Europa e vinham para cá, porque ainda a gente ainda não tinha ali, a gente estava se formando a escola de direito, a gente só tinha a escola de direito formando ali do Recife, né, depois a escola de direito de São Paulo. E a gente também tinha o início da escola de medicina da Bahia, né? O século XIX é marcado pela escola de medicina da Bahia, que Nina Rodrigues sai do Maranhão. Nina Rodrigues era maranhense, psiquiatra. Ele sai do Maranhão, vai estudar lá na escola de medicina da Bahia e passa a fazer parte desse contexto de construção da escola de medicina da Bahia. O que acontece? Dom Pedro chama para compor a política brasileira intelectuais médicos, né, que naquela época eram grandes intelectuais, esses médicos. Esses caras trazem conceitos da medicina para dentro da política brasileira, e tudo muda. Né? Os caras são formados em medicina, são um paradigma positivista médico, e a gente passa a ter um médico político administrador. Né? Então, por exemplo, esse excedente populacional, que era considerado incômodo social, né, que na verdade, não estava dentro dos ditames das regras sociais, os comportamentos e tudo mais, essas pessoas, elas eram antes só consideradas incômodos, né, transgressores, nada demais. A partir do momento que a política é composta de médicos, eles passam a trabalhar com outro paradigma, que a gente vai chamar de paradigma racista, higiênico, disciplinar, né, porque o racismo ele está introjetado nisso. A medicina que esse pessoal utiliza é uma medicina social, e aí tem Roberto Machado, que tem um livro chamado A Danação da Norma, eu recomendo muito, se vocês gostam, para mim é o melhor livro que faz a construção desse momento no Brasil, dessa história dessa medicina social no Brasil, uma obra antiga, vocês conseguem em PDF na internet mesmo, e muito boa. Essa medicina social trabalha com a medicalização das ações políticas. Isso muda completamente a dinâmica política de controle social formal também, né, e de todas as ações do Estado brasileiro. A gente passa a ter, no Brasil, uma estratégia biopolítica de higienismo, controle e saúde pública eficaz. Então, e defesa social, e disciplina, obviamente, né. Esse sujeito, ele passa a ser não mais um diferente, um incivilizado, incômodo social, ele passa a ter a categoria de anormal. E aí a coisa começa a complicar. Por isso que Thomas Saiz, que é um grande médico da antipsiquiatria norte-americana, que tem um livro chamado A Fabricação da Loucura, O Mito da Doença Mental e várias outras obras, ele fala que essa construção do termo louco ou anormal é literalmente uma construção acadêmica, né, uma construção social também disso. Não que nós não tenhamos pessoas com deficiências psíquicas, neurológicas, e que precisam de internação, mas são poucas as pessoas que precisam de internação crônica, digamos assim. Porque problemas todos nós temos, dificuldades todos nós temos, nós somos humanos em construção. Então, uns mais extrovertidos, outros menos, um com insônia, outro sem insônia, com problema de afeto, sem afeto. Ou seja, nós estamos em construção enquanto seres humanos. Isso não significa que nós somos doentes mentais, porque é uma categoria que foi, na verdade, adaptada à medicina orgânica para a criança. Desculpa, gente, coisa de um home office, né? A criança quer participar, meu cachorro Chicó. Enfim. Pare, peraí. Vem cá. Tem Instagram, né? Recomendo que vocês o sigam.
Ah, Chico Dog Magia, é que ele quer participar, gente, é uma coisa. Chicó, o cachorro, pronto, já deu tchau para as crianças, pronto, é isso. Onde é que eu estava? Sim, a construção desse. Então, ele diz o seguinte: não necessariamente você tem essas pessoas todas como doentes mentais, né? Você tem pessoas com dificuldades psíquicas e tal. O problema é você botar tudo isso no liquidificador, fazer um mix e colocar tudo isso como doença mental. Essa categoria de doença mental é porque a psiquiatria ela surge como uma disciplina específica da medicina orgânica no final do século XIX. Como não tinha termo para se utilizar, eles acabaram utilizando doença mental, que o termo doença é típico da medicina orgânica. E que Thomas Szasz diz assim, isso não compete, é indevido até a utilização desse termo. Mas, enfim, foi colocado. E isso passou a ser projetado, né, e dinamizado. Nesse contexto do século XIX, gente, a gente passa a ter a criação dos estereótipos. Quando eu pergunto para os meus alunos do segundo período, quando vocês pensam no sujeito criminoso, qual é o estereótipo do criminoso? Ah, professora, é preto, pobre, favelado, sandália Kenner, não sei o quê, pena, tem até a marca, o boné não sei das quantas, e é isso. Por que que eles dizem assim, cor unânime, esse estereótipo do criminoso, que é o estereótipo perpetuado nas sociedades, né, no senso comum teórico? Porque esse estereótipo ele foi construído no século XIX, com base no racismo, né, a gente tem um quarteto, eu brinco que é o quarteto quase que fantástico que Nina Rodrigues construiu, né, a gente passa a ter essa construção sociopolítica do conceito de doença, mas ao mesmo tempo do conceito do anormal. Então, esse sujeito, ele não só mais é criminoso, ou ele é um incivilizado, que ainda não cometeu o crime, mas vive na rua, é incômodo. Ele passa a ser um sujeito anormal. E aí, a gente passa a ter essa população excedente das ruas, ela passa a ser uma superpopulação de alienados, atípicos construídos, né, de anormais construídos nesse contexto. E se vocês lerem o livro da Daniela Arbex, Minas Gerais tinha um contexto muito cruel. Eles, inclusive, tinham um trem, pessoal. Um trem que levava as pessoas para Barbacena, um trem só de ida, igual ao Holocausto. Tanto é que quando Franco Basaglia chega aqui no Brasil nos anos 70, ele veio visitar Barbacena, ele diz, olha, vocês não devem nada para a Itália, isso aqui é um holocausto. As pessoas que eram enviadas para os manicômios, para o manicômio de Barbacena, por exemplo, que o trem só ia, não tinham nada de doença mental, eram pessoas que, por exemplo, meninas órfãs, grávidas de coronéis, que eles não queriam que as mulheres soubessem, então eles engravidavam as amantes, mandavam para o manicômio, eram pessoas de rua, os incômodos, que eles tinham aval, inclusive, dos delegados, que passam a se constituir, a gente passa a ter a construção dessa polícia agora pelo conceito de polícia médica que vem da Alemanha, tudo isso no século XIX, e aí a gente passa a ter a construção do Estado brasileiro, propriamente dito, e essa polícia médica, ela entra, assim, cai como uma pluma, porque ela justifica a contenção dos indesejáveis. Ou seja, a gente passa a ter uma contenção policialesca, ao mesmo tempo a gente passa a ter uma justificativa científica da contenção. Quem é que vai tirar esse cara de dentro do espaço asilar? Da instituição total? Ninguém. Por quê? Porque a ciência médica, a batuta científica, ela é muito forte, né? A gente diz até quando a gente está fazendo uma pesquisa de campo, é difícil uma pesquisa de campo o sujeito ficar reprovado no mestrado ou no doutorado, a não ser que a tua metodologia esteja errada, né? Me parece. Por quê? Porque você consegue comprovar aquilo com um método cientificamente comprovado e tal, é difícil dizer, não, isso aqui não é assim, não está errado. Eu não fui a campo, como é que eu vou dizer que não está legal? Só se a metodologia estiver equivocada, obviamente. Vejam, a gente passa a ter, pessoal, a melhor justificativa de contenção possível. Não é à toa que isso vai se perpetrar nas legislações futuras, né? Vou dar um exemplo. Quando a gente está falando de prisão provisória, uma das estruturas da prisão provisória é periculum libertatis. Fomos commis delicti periculum libertatis. O periculum libertatis é construído no século XIX. É a periculosidade. Esse conceito todo é construído a partir de paradigma científico, biopsicológico, biopsicopatológico, na verdade, né? Ou seja, a gente está trabalhando sempre com futurologia, né? Esse sujeito perigoso. O sujeito perigoso, esse conceito, vem todo dessa estrutura histórica, jurídica, que eu estou contando a vocês aqui, muito rapidamente.
Então, outra coisa importante que justifica isso são os racismos no plural, e aí eu vou concordar com Foucault nesse sentido, dos racismos no plural, racismo científico, racismo biológico, que vai justificar o genocídio. A questão dos racismos vai também desaguar no Brasil de uma forma muito, muito forte, porque vai ser trazido pela teoria da degenerescência muito forte no Brasil, que quem vai desenvolver isso, quando vem para o Brasil, é o Conde de Gobineau, né, que foi ser diplomata francês aqui no Brasil, ficou uns 6 meses, mais ou menos. O Nina Rodrigues se utiliza muito dessa teoria da degenerescência, que ele vai absorver do Conde de Gobineau, e ele vai desenvolver, digamos, uma teoria racista muito própria, a brasileira, né? Ele vai fazer uma pesquisa em Serrinha, na Bahia, numa cidade, e ele conseguiu avaliar toda a população, que era de 1.000 e poucas pessoas, e ele faz exatamente o que o Lombroso fez. E ele consegue formar um quarteto, assim, do criminoso nato, digamos assim. E ele começa a dizer, ele, com base na teoria da degenerescência, né, que todo miscigenado, negro, não negro puro, mas o negro mais misturado, e todo miscigenado eram pessoas degeneradas, né, isso era a base da teoria da degenerescência, miscigenados eram pessoas degeneradas mentalmente, se eram degeneradas mentalmente, elas eram perigosas, e se elas eram perigosas, elas eram potencialmente criminosas. Isso é uma construção de um estereótipo clássico do que a gente tem hoje nas penitenciárias e nos manicômios judiciários. Não é à toa que todo mundo tem medo do doido, porque o doido é imprevisível, porque ele é considerado, numa construção social, potencialmente criminoso, porque ele é perigoso. Mas se nós formos observar de perto quem é normal, todos nós somos perigosos. Porque não existe nenhuma ciência capaz de conceituar efetivamente, de dar o conceito de normalidade. Nós não temos nenhuma ciência que conseguiu efetuar o conceito de normalidade. Isso não existe. Né? Se tenta, mas nós não temos. Por quê? Porque o conceito de normal ele é muito pautado em questões sociais, culturais, dinâmicas. Várias coisas que a gente faz aqui, os orientais acham péssimos, acham coisa de maluco, e vice-versa, né? Então, de perto ninguém é normal. A probabilidade de nós cometermos crimes bárbaros, ela é 100% para todo mundo, porque nós temos o que a neurociência fala de cérebro primitivo, que a qualquer momento pode ser acionado. O que nos segura são questões religiosas, éticas, morais, familiares, educacionais, que nos prendem. Uma academiazinha de vez em quando dá um soco no saco de boxe, a gente extravasa aquele estresse, aquele negócio, toma uma cachaçinha aqui, dá uma aliviada para não matar ninguém, não matar o orientador, né, professor Maicon? Coitado, bichinho, não vou matar o orientador de vocês se alguém for orientando dele, né? Aquela relação de amor e ódio, ela é eu sempre digo, vamos fazer uma academia para os meus orientandos, porque eu não quero estar em risco, né? Mas criminosos todos nós somos, né? Todos nós cometemos crimes quase que diariamente. Eu não vou elencar aqui para não ficar feio aqui. É a primeira vez que eu lido com você, conversa, não vai ficar muito feio eu falar aqui, ser reconfesso de todos os crimes bárbaros que eu já cometi. Enfim, eu e Chicó, porque agora ele é meu cúmplice, e qualquer coisa eu passo com a louca do cachorro, e é isso aí. Mas, enfim. Outra coisa interessante, pessoal, que o conceito de perigosidade ele é ligado à feiura, né? O feio é ligado ao mal. Ninguém pensa no criminoso bonito. Cauã Raymond. Eu penso no estereótipo do criminoso assim, a lá Cauã Raymond. Não, a gente não pensa. A gente pensa. Se a gente tiver numa parada de ônibus erma, chegar um bonitinho e um feinho, a gente vai achar que o feinho vai nos assaltar. Se chegar um homem e uma mulher, a gente vai achar que o homem vai nos assaltar e não a mulher. Porque esse estereótipo é classista, sexista e racista. A criminologia crítica já construiu isso há muito tempo. A medida de segurança, ela vem ali no início no século XX já, o Código de 1830, ele já sinalizava um ou dois artigos sobre doença mental, mas nada muito contundente. A gente também tem um processo, no início do século XX, que eu não queria deixar de falar para vocês, de eugenia no Brasil, muito forte. O professor Jurandir Freire Costa, ele tem um livro sobre esse processo de eugenia no Brasil, higienismo brasileiro, e do processo de branqueamento no Brasil, que era fortíssimo para melhoramento da raça, né, com base nessas teorias biológicas que eu acabei de falar, de Mendel, Galton e tudo mais.
a gente teve esse processo de eugenia e branqueamento no início do século XX, com congressos importantes, que também esse processo todo foi silenciado, né, de melhoramento da raça. E a medida de segurança, ela surge com base no judiciário humanizado, mas Deus me livre, cair nas garras do judiciário humanizado, como diria Agostinho Ramalho Marques, quem nos livrará da bondade dos bons, né, assim, Deus que me livre, como diz na minha terra. Enfim, então a gente tem esse contexto, o século XIX, ele é marcado por um século com disciplina individual e corporal, e um século de administração dos riscos. Eu chamo a atenção dos senhores que a gente está falando também de um século com disciplina individual e corporal, onde se trabalhou um direito penal moderno, retirando essa disciplina corporal, mas na prática a gente continuou com disciplina corporal, né? O que nós temos ainda nas masmorras penais é uma disciplina corporal. E quando a gente está falando de medida de segurança, pior ainda. Quando a gente está falando de medida de segurança, a gente está falando literalmente de direito penal do autor, né? Porque um processo que um doente mental se submete a um processo penal, ninguém está preocupado com a produção de provas ali. A condição dele, biopsicopatológica, é quase uma condição de confissão e a presunção de culpabilidade, que não existe, né? Quando a gente está falando de doença mental, não tem culpabilidade. Então, você tem aí uma precariedade absurda de um devido processo penal quando você tem um sujeito que deveria ser exatamente o contrário, porque é um sujeito vulnerável, é um sujeito que não tem condição de defesa, mas nem sequer ele é escutado. Por quê? Porque a palavra dele não é válida. Porque, afinal de contas, ele é um doente mental e tudo dele é invalidado, inclusive o seu direito de defesa. Isso é super importante, né? A gente está no século XX, em 2020, século XXI, século XX, estou tão doida com essa pandemia que eu ainda estou no século XX, estou me achando no século XX mesmo com esse negócio desse vírus. A gente está no século XXI, em 2020, relegitimando todas as características do século XIX. Nós estamos com justificativas científicas para isolamento, né? Nós estamos, de novo, relegitimando conceitos do século XIX. Eu continuo tratando, em aplicação de pena com os meus alunos de direito penal, Michael, o artigo 59 sobre personalidade do agente. Que juiz é esse que vai analisar a personalidade do agente? Ele não consegue nem se analisar enquanto personalidade, ele vai ter condições técnicas de analisar a personalidade do agente. Isso não existe, né? Isso é relegitimado, e o tempo todo a gente está trabalhando com paradigmas e conceitos do século XIX e com o conceito de direito penal do autor, né? E nós não nos damos conta disso. Queria fazer a última observação para abrir para o pessoal, senão eu falo demais e acabo não parando. Vocês sabem o artigo 319 do Código de Processo, que fala das medidas cautelares diversas da prisão, uma lei super atual, lei essa muito utilizada pelo CNJ, a gente quando implantou o projeto Justiça Presente agora, CNJ-ONU, que eu participei, com base muito no 319, nas cautelares diversas da prisão. O inciso 7º do 319 fala de internação compulsória, de internação psiquiátrica. Mas não tem nada mais contraditório do que isso. Se eu estou falando de uma cautelar diversa da prisão, eu não posso botar uma internação psiquiátrica como medida cautelar diversa da prisão, porque ela é uma cautelar de prisão, né? Se ela é uma internação, ela é uma cautelar de prisão, já tem congruência nisso, né? Considerando que, por todos os quesitos da lei antimanicomial vigente, a gente está em total desacordo com esse 319 com a lei antimanicomial, que já adianto, para finalizar, deslegitimou por completo a medida de segurança de internação no Brasil. A lei antimanicomial, no artigo 4º, parágrafo 3º, fala da vedação de internação de pacientes em sofrimento psíquico em instituições asilares. Ela é clara. Ou seja, só que os juristas ignoram a 10.216, a lei antimanicomial, e eu tenho muito medo da gente, com esse processo político todo tenso que nós estamos vivendo, da gente revogar essa lei, né? Ela jamais passaria nos dias atuais, jamais, né? Mas a gente tem que levantar a bandeira, que é uma das melhores leis que nós temos, uma lei super de vanguarda, com base na lei 180, a lei antimanicomial italiana, de Franco Basaglia, mas infelizmente, a gente não respeita e não
não põe em prática a Lei 10.216 e a gente tem todas essas questões para tratar. Professor Michael, senão eu falo muito. A gente ficaria aqui te ouvindo, assim, infinitamente, indeterminadamente, porque a tua abordagem foi extremamente importante, Tayara, e eu acho que no grupo de pesquisa, inclusive, a gente tem debatido um pouco dessas origens históricas do nosso racismo, e eu acho que tu tocas aqui em um tema fundamental, que é essa aliança nefasta, né, da medicina com o direito aqui no Brasil no século XIX. A gente, como diz a professora Gislene Neder, da Federal Fluminense, né, a gente colocou achos na cabeça dos positivistas italianos, a gente criou um positivismo tupiniquim eivado de preconceito, eivado de racismo, né, e as consequências são essas que a gente vê até hoje nas nossas masmorras, né, não é à toa que a nossa população penitenciária e, obviamente, a nossa população manicomial, seja ela judiciária ou não, né? E, infelizmente a gente ainda utiliza esse nome, né? Mesmo pós reforma psiquiátrica, ela ostenta o mesmo perfil, né? Nós estamos falando dos descartáveis, né? E eu acho que essas imagens elas ficam muito evidentes no documentário e a gente pode até relacionar, né, os pacientes, né, da Casa dos Mortos, né, que não é apenas esse manicômio do documentário, né? Essas imagens elas são reproduzidas em qualquer outra instituição que tenha esse perfil e também dentro das nossas penitenciárias, que é a imagem do muçulmano analisada pelo Primo Levi e retomada lá pelo Agamben no livro O que Resta de Auschwitz, né? São muitos dos corpos que aparecem no decorrer do documentário ao fundo das cenas, não no primeiro plano, mas corpos que aparentam já ter desistido da existência, né? Que estão ali numa postura de prostração absoluta, né? No chão, olhando a esmo, olhando para o vazio, que é a produção da morte em vida, né? Que tu referes aqui na tua abordagem. Então, eu acho que o documentário, mesmo sendo curto, ele diz muito mais, às vezes, nas entrelinhas, né? As cenas que não tem fala, que não tem diálogo, elas falam muito mais do que aquelas que são dialogadas. Eu acho que a gente tem ali um retrato perfeito em 20 e alguns minutos. E acho que o olhar sensível aqui da Débora Diniz é fundamental para isso, fantástica, né? Para a gente captar. Não, e é interessante, exatamente, e é interessante a gente ver como essa medicina, que a gente vê alguns pontos ali no documentário, é uma medicina não de tratamento, mas é uma medicina de exclusão. O Sim. Foucault trabalha um termo que ele chama de cordão sanitário autoritário de controle, né? A gente está ali vendo uma medicalização indiscriminada, não há um medicamento para cada um diferente, é um mesmo remédio para todo mundo, é uma dose de leão ali, um sossega-leão para todo mundo, quando tem. E vou te dizer mais, né, Michael, eu que já visitei muitos manicômios, assim, eu já não quero mais fazer esse tipo de visita, porque para mim é uma mortificação também, eu volto muito mal, muito mal. A gente vê que a maioria, posso até dizer isso, né, esse espaço aí que a Débora filmou, é um espaço até razoavelmente decente, assim, limpo, organizado, porque na maioria dos casos a gente não tem essa estrutura mínima, né, com todos os problemas que o documentário retrata, né, do processo. A gente tem uma perda de nomes, né, as pessoas são chamadas pelos números, né, a identidade humana, a essência humana, ela é totalmente retirada no ingresso de um espaço desse, né, e é engraçado que esse lugar de destino depende muito do lugar social de origem desse paciente, né, porque não é todo mundo que vai. Eu digo sempre para os meus alunos que o louco rico é excêntrico, é engraçado, é divertido, né? O louco pobre é que vai para dentro do manicômio, né? Morrer lá, vai encher o saco de outro. O problema é que agora a gente tem uma outra demanda que nós não tínhamos, Michael, que eu acho que também a gente pode tensionar,
que é o problema dos usuários de drogas, né, que muitas das vezes acabam desenvolvendo algum problema psíquico, ou mesmo a questão do uso de drogas crônico, que leva também a um tratamento psiquiátrico, que isso nós não tínhamos no início do século XX como uma demanda do manicômio, né, e agora a gente tem. E entre ricos e pobres, né, porque o pobre vai no crack, mas o rico vai na cocaína. E outras balas, êxtase, não sei o quê, aquelas coisas todas de drogas sintéticas. Então, só muda isso, né? Mas o resto é tudo igual. Então, a gente tem agora um outro perfil, uma outra dinâmica que o manicômio está absorvendo, que a gente não discutia, isso daria até outra tese, foi uma coisa que eu não tratei, foi de uso de drogas na minha tese, mas já adianto. De paradigmas, né, Tayara? E esse é o paradigma reinante, assim, e resultado dessa aliança de direito e medicina do tratamento do anormal, né, utilizando uma outra expressão Foucaultiana, né? O deviante, ele entra nessa vala comum. Mas eu sei que tu tens um compromisso, Tayara, uma reunião às 16h30, e nós estamos a 10 minutos, então, do teu próximo compromisso. Eu gostaria de... Consegui postergar para 16h40, amigo. Consegui colocar para 16h40 aqui. Ah, que bom. Dá mais então, um tempinho. A gente tem uma gordurinha aí para aproveitar ainda. Tem. Eu passo, então, a palavra, pessoal, a quem gostaria de fazer alguma intervenção, algum questionamento à nossa convidada. Esse silêncio avassalador, né? Eu vou aproveitar a palavra, né, disponibilizada pelo professor Mike. Eu gostaria muito de lhe agradecer, sou a professora Joyce, professora aqui do programa, né, Tayara, pela sua fala. Então, obrigada. Agradecer a todos os presentes, né, e parabenizar o professor Mike pela organização dessa atividade, né, como sempre congregando cinema e direitos humanos e possibilitando a partir dessa aliança, né, dessa união, espaços riquíssimos de reflexão. Então, obrigado por estar aqui, Tayara, tenho certeza que o convite para estar pessoalmente já foi feito, mas, né, reforça, né, que gostaríamos de ter aqui conosco, né, participando de atividades do programa do Grupo de Pesquisa Biopolítica e Direitos Humanos. Bom, eu cheguei um pouco atrasada, né, então não revi o filme, embora já tenha, o documentário, embora já tenha visto ele, queria só destacar um pouco, né, dessa construção que tu fazes do anormal, né, vinculando com os meus estudos, em que eu trabalho, acho que o papel da gestão, né, da reprodução do útero da mulher nesse espaço de eugenia, desse controle, né, que se estabelece, né, esse controle médico, biopolítico, médico, que se estabelece sobre, né, os corpos individuais, e para isso, para você gestar o controle populacional, né, colocando justamente isso. Tu referias, né, das mulheres grávidas, das meninas jogadas, né, são várias histórias dos papéis de gênero incidindo especificamente sobre as mulheres, né, na medida em que elas vão participar desse processo. Então, a incidência das mulheres nesse processo de segregação, de construção do anormal, ela é uma incidência muito marcada por papéis de gênero, né? Então, por usos e estruturas. E nisso, né, a gestão da reprodução, a sua condição de reprodução, ela é sempre instrumental, né? Ela é sempre instrumentalizada para esse processo marco que se coloca, né? Então, só destacar isso, não sei se tu tens algum olhar específico para isso, mas são as minhas pesquisas e te ouvindo falar, né, me chama a atenção isso e reforça o quanto, né, essas alianças racistas, mas também sexistas, mas também patriarcalistas, né, porque são capitalistas, porque são patriarcalistas, o quanto essas alianças, elas vão dando sustentação a uma estrutura de poder, né, que hoje, para mim, se materializa nesse modelo necrocolonial que nós vivemos. Então, só destacar isso, fazer esse comentário a partir da tua fala e dizer que foi muito proveitosa para mim, né, já fiz as indicações de leitura, enfim, os vínculos a partir da tua fala com aquilo que eu tenho pesquisado, né, e ressaltando a importância justamente de pensar essas alianças estratégicas, entender como elas foram
construídas, e acho que é isso que tu fala muito importante, porque nós precisamos entender como essas alianças se deram, né? Medicina, ciência, né? E todas as formas de gestão de poder, saber, né? Como essas alianças se construíram para, né, construir essa nossa sociedade que é necrocolonial, que, né, hoje está aqui, enfim, promovendo, aliás, sempre promoveu genocídios, né? Então, Com isso, certeza. Obrigada. Não, eu que agradeço, professora. Só aproveitando a intervenção da professora Joyce e Tayara, eu acho que no tema manicomial é interessante observar isso que a Joyce coloca, porque, claro que eu não tenho o grau de profundidade que tu tens aí nas leituras sobre o assunto, mas historicamente no Brasil, para dentro dos manicômios, também eram jogadas as mulheres desviantes, né, do padrão normal. Sim. Ou seja, além do preto, nós temos outro P comum dentro desses espaços, que são as consideradas putas históricas, né? E que exatamente sempre também numa condição de doentes mentais, né? Aquelas que desviavam de uma sexualidade considerada normal, tolerável, enfim, e que acabavam também nesses espaços. Não, eu digo mais, professora Joyce, muito obrigada. Eu não fiz na minha tese, assim, por falta de espaço mesmo, senão eu não acabava nunca essa tese. E o recorte de gênero, especificamente, porque eu acho que é muita demanda. E, por incrível que pareça, agora eu estou com uma dúvida danada, estou com vontade de fazer um pós-doc, mas não sei se falo de processo ou se continuo. E se eu continuar a falar de doença mental, de medida de segurança e tudo, eu vou fazer o recorte de gênero, porque eu acho que a gente tem esse débito jurídico, né? Pouca gente fala. Vendo a sua fala, adorei, eu acho que é fundamental, porque, por exemplo, quando a gente vai falar de doença mental, a mulher é histérica, a construção da mulher histérica, a mulher como minoria vulnerável, ela é deslocada, ela é colocada de lado, porque ela é estruturalmente doente mental histérica, né? Tem um filme, Histeria, que é maravilhoso, né, da construção do Freud, nesse sentido. Tem uma professora que eu gosto muito, que eu conheci aqui no Maranhão, ela é de Brasília, da UNB, a Valesca Zanello. Eu não sei se vocês conhecem. Ela já esteve tem um livro dela. Inclusive. Pois é. Ela lançou um livro, acho que vocês conhecem, então, Violência e Saúde. Estou ali com ele. Saúde mental. Gênero e dispositivo. Gênero e dispositivo. Isso, maravilhosa, né? E acho que a Valesca, ela faz esse recorte profundo, assim, pontual, né? Outra que vem desenvolvendo mais no direito é a professora Soraya da Rosa Mendes, que fez um processo penal feminista agora, né? Mas aí é mais processo, mas dentro dessa lógica que você falou, eu vejo muito esse processo eugênico, a mulher tem a participação fundamental, mas coisificada, né, somente como útero de processar um indivíduo viável, né, um indivíduo viável, branco, para postergação familiar, né, para permanência da família. Tem um texto até que eu gosto muito, da Carol Petman, que ela fala do contrato, o nome do livro é o Contrato Sexual, onde a questão do direito de família nesse contexto todo, mas a gente pode trazer exatamente para essa dinâmica, para essa fala e para esse recorte aqui histórico, acadêmico, esse contexto do útero dessas mulheres coisificadas e servindo exclusivamente para a perpetuação de todos esses racismos, né, e desses marcadores também que são importantes. É fundamental, professora, eu tenho muita curiosidade mesmo em estudar e fico feliz pela senhora estar pesquisando isso, pesquisar já há um bom tempo, olha aí. A gente pode juntar as forças aí, Michael, eu quero aprender, não dá tempo de... É por isso que eu digo, você tem que... É muita coisa, né? Menina, muita coisa. Mas nós estamos aprendendo. A professora Valesca... Nada, estamos aprendendo junto. A convite da professora Joyce, que não vi, um pouquinho antes da pandemia começar, esse ano mesmo. E foi fantástico, assim, ela fez uma banca, depois a gente fez uma reunião do grupo de pesquisa, e recentemente ela fez uma interação online também, numa atividade do grupo de pesquisa, mediada pela Joyce. E, de fato, acho que a obra dela é fantástica para a gente pensar exatamente essa relação e essa interface, né, da saúde mental com gênero. Ela é maravilhosa. Realmente. Pessoal, mais alguma pergunta, alguma consideração? Miguel estava inscrito aqui pelo chat. Gostaria de habilitar o microfone, Miguel.
Oi, oi, professor, boa tarde. Boa tarde, professor Maio, professora Joyce, professora Tayara, aos colegas, a Aline também. Olha, eu confesso que eu entrei um pouquinho tarde, que eu me confundi com a hora de Brasília, aqui eu sempre tenho essa pequena confusão, mas assim, eu tive dando uma lida ontem sobre o filme que ia ser, o tema, tudo, né? E aí, quando eu tava lendo, eu vi um paralelo desse filme com aquele filme Bicho de Sete Cabeças, né? Como eu entrei um pouco atrasado, eu não sei se vocês já entraram no tema já, mas assim, quando eu assisti esse filme Bicho de Sete Cabeças, foi uma coisa assim bem chocante para mim, sabe? E eu acho que ali começou uma discussão, né? Eu não sei se antes já tinha sido trazido à tona já, ou se esse filme que trouxe assim, queria uma ideia da professora Tayara sobre essa questão aí. O filme O Bicho de Sete Cabeças é bem antigo, né, com o Santoro. Isso, Bem Rodrigo bom, bem Santoro, bom. é verdade. E ele tem uso de drogas e Que tal. era maconha, e aí em tese, era uma pena que eu vejo assim, totalmente desproporcional, né? Quer dizer, ele era humilhado, ele era internado e sofria assim repressões muito fortes por conta do uso de maconha, assim, desproporcional, né? Eu até tenho um caso na minha família assim de parente próximo que tem problema com droga e eu no início eu era até mais falava para internar e tudo, e hoje em dia eu vejo que eu acho que não é por aí, entendeu? Depende muito da vontade, né? E aí tem as internações compulsórias, né? Como Exatamente. que a professora Tayara vê essa questão das internações compulsórias, do MP, da Cracolândia? Teve uma lei também, né, que parece que Recente, impediu 2019. esses asilos, né? É. Isso, uhum. É um tema Então, que eu tenho bastante, assim... É isso aí. obrigada, viu, Miguel, pela sua pergunta. Eu queria ponderar aqui, final de 2019, saiu um relatório nacional importante no Brasil, de várias instituições, o Conselho Federal de Psicologia, com o Conselho Nacional do Ministério Público, o Ministério Público do Trabalho, vinculado com algumas instituições como a OAB, a Anvisa, e várias instituições nesse sentido. Foi uma determinação vinda de Brasília, só para eu não me perder aqui, foram inspecionados em 17 estados brasileiros, 40 hospitais psiquiátricos, mas a gente não inspecionou manicômios judiciários, só hospitais comuns, tá? 5 regiões brasileiras. A ação institucional, ela também estava ligada ao Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, então todas essas instituições, mas a ordem veio do Conselho Nacional do Ministério Público e Ministério Público do Trabalho. Eu representei a OAB do Maranhão, e aqui no Maranhão nós investigamos 3 hospitais psiquiátricos, um público-privado, e 2 públicos, não, 2 públicos privados e um público. E a gente estava analisando aqui condições, privação de liberdade das pessoas internadas, violações de direitos, qualidade assistencial, utilização de medidas de caráter disciplinar no cotidiano institucional, como castigo e isolamento, e todas essas questões. Contenção mecânica, medicação excessiva e tudo mais. O que a gente utilizou como base jurídica foi o mecanismo de prevenção e combate à tortura, né? A lei de tortura, 9.455 também, a Convenção sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, as regras de Mandela também, e as regras de Bangkok, e a Lei 10.216/2001. Todas essas regras são importantes para a gente não pode deixar de lado. Quando a gente está falando de medida de segurança, principalmente as regras de Mandela são fundamentais, como as regras de Bangkok, que são destinadas às mulheres, e a gente acaba esquecendo essas questões todas. Uma das coisas que a gente observou, Miguel, nesse contexto, esse relatório tem mais de 400 páginas, ele está disponível, até no meu site está lá, vocês podem baixar tranquilamente.
Todas essas estruturas que a gente denuncia nesse relatório nacional, elas são, como eu falei para vocês, absorvidas pelo sistema de justiça criminal, porque são os mesmos problemas dos manicômios judiciários, ainda mais agravados, se duvidar. Uma das coisas que a gente percebeu é que a questão do acesso à saúde, né? O acesso à saúde, ele é um direito, ele não é um dever. E ele não pode ser obrigatório. Então, tem essa questão das internações compulsórias que são entendidas de uma forma equivocada, né? A gente tem aqui dois pontos que a gente precisa ponderar aqui. O usuário de droga, enfim, tem o problema da criminalização, a gente tem a despenalização desse usuário, mas a gente não tem a descriminalização, e por conta disso gera uma grande confusão e um número imenso de prisionização, por conta dessas questões, a gente tem um excesso de ação policial aí, né, totalmente desproporcional, e a gente também tem as questões das internações psiquiátricas, que elas são únicas em situação de emergência para a proteção à vida, tá? E é totalmente diferente, por exemplo, de privação de liberdade. Então, uma pessoa submetida a um hospital psiquiátrico comum, ela não pode ser tratada como uma pessoa privada de sua liberdade, porque isso é ilegal, né? Isso é completamente ilegal. E também, a nova lei, ela fala, a internação compulsória, ela só é tratada e só é admitida em caso de delito com ordem escrita e fundamentada por um juiz. Aí você tem internação psiquiátrica determinada. É totalmente diferente da questão da internação involuntária que a lei de 2019 traz. A internação involuntária, para casos mais complexos, principalmente de usuários de drogas, né, graves, crônicos, ela precisa de um parecer do Ministério Público, e a lei admite agora que, por exemplo, um assistente social peça essa internação involuntária, né? Ela é diferente da internação compulsória, porque a internação compulsória, ela só serve, ela vem fruto do sujeito ter cometido um delito, por ordem escrita e fundamentada, e presume também um devido acesso legal. E isso é totalmente diferente da internação involuntária. Qual é o problema da internação involuntária, no meu ponto de vista? É que ela pode ser requerida, inclusive, por um assistente social, e aí eu acho isso muito complexo, porque você banaliza e você abre o leque, considerando que a Lei 10.216 coloca internação em último grau, mesmo em última instância. Então, você acaba, de certa forma, uma coisa é como nós entendemos, outra coisa é como na ponta isso se processa. Né, que para tudo se quer internação, para tudo se quer segregar, é o lado mais barato e o lado mais vendável, digamos assim, mais eleitoreiro, né, as pessoas acabam se utilizando disso. Bom, o sujeito que pega uma internação compulsória, necessariamente ele tem que ser um inimputável, um semi-imputável, ele tem que ter cometido o crime. E aí se confunde muito isso. O sujeito que está dentro do hospital psiquiátrico comum com uma internação involuntária, ou mesmo voluntária, ele é tratado como sujeito em privação de liberdade. Foi isso que nós observamos. Todos aquelas clássicas negações de direitos fundamentais, elas foram detectadas, né? A gente tem aí todo um processo de falso cuidado e tratamentos cruéis e degradantes. Eu escutei tudo e mais um pouco do que vocês possam imaginar. Um dos hospitais que eu fui, ele é imenso, e ele é um hospital de um ex-aluno meu. Então, assim, imagina a situação constrangedora. A gente chegou 6h30 da manhã, com toda a equipe, até o GOI policiais federais. Foi muito tenso, porque eles não queriam abrir o hospital, e os policiais queriam invadir, a gente não queria causar pânico, por causa que ia causar medo e agitar os pacientes. Nós entramos à força e já sabíamos para onde iríamos. E, assim, a gente pegou tudo, a estrutura sem colchão, camas completamente deterioradas, cano aberto, esgoto, fezes no chão, pacientes desnutridos, super imundo o lugar. E o que separa a ala masculina da feminina é só um muro e um portão. Eles pulam muito. E eu escutei de muitas mulheres
as violências sexuais, elas dizendo para mim de uma forma muito natural, doutora, hoje, e eu tento fazer a cara de paisagem para escutar e gravar tudo aquilo, para fazer com que elas falassem. Hoje eu acordei toda melada, porque o rapaz pulou o muro, invadiu aqui o meu quarto e me estuprou. Assim, e rindo, né? E que ela falava que isso era muito comum acontecer, que ela já tinha engravidado dentro do hospital, que ela já estava lá há muitos anos, e quando ela fazia alguma coisa que não gostavam, tanto as mulheres quanto os homens falavam, eles ficavam amarrados, a gente viu a sala de isolamento, 2, 3 dias tomando Fernergan e Aldol, fazendo cocô e xixi em cima da maca, e eles botavam só um pouquinho de água na boca para não morrer de sede. Isso é um depoimento dos internos comum. São depoimentos, assim, absolutamente comuns e naturalizados. Essa questão do estupro, né, de toda a violência sexual, a mulher, ela tem uma dinâmica diferente, ela dizendo assim, a gente aqui bota, às vezes, o pão na calcinha quando a gente está menstruada, porque a gente fica toda melada, escorrendo aqui, aí ela falava, não tem mods, não tem nada. Eles dão para a gente um pedacinho de sabão, a senhora sabe, né, que quando a gente está naqueles dias, a gente precisa tomar mais banho. Só que a gente não pode. Pessoal, assim, eu não sei nem classificar isso. Eu fiquei tão mal que quando eu fui gravar o que eu gravei, eu vomitei demais, assim, acho que aquela energia era tão pesada, eu passei tão mal, eu ia para o banheiro, eu vomitei, voltava, vomitei de novo. Eu disse, gente, eu não quero mais fazer esse tipo de inspeção, porque para mim isso não é natural. Sabe, eu quero saber o que o Ministério Público fez. Não fez nada, a gente denunciou isso, está lá. É uma coisa, inacreditável, assim, a invisibilização, ela é geral, sabe, e quando se trata de mulheres, como a professora Joyce colocou, ela é pior ainda, porque tem essas características peculiares, né, uma mulher que engravida dentro de um manicômio, fruto de um estupro, que muitas das vezes é feito pelos próprios funcionários do hospital, porque isso também acontece, a violência sexual dos funcionários, isso está no relatório. Então, esse contexto todo é um contexto que parece que eu estou falando do medievo, né, e a gente está falando aí da atualidade, isso não é só no Maranhão, isso em todos os lugares do Brasil, o relatório mostra que é a mesma característica. Muito bem. Tayara, muito obrigado pela tua participação, muito obrigado pela tua disponibilidade. Eu acho que esse tema, ele requer novos encontros, eu acho que a gente tem que viabilizar isso, acho que a gente pode pensar nisso em outros momentos, né? Não necessariamente online, eu quero muito que você venha até a Unijuí, que você possa vir participar de algum evento aqui conosco também, e certamente assim que for possível a gente vai, enfim, ouvi-la falar a respeito disso em outros locais, né? Uma pena que o evento do nosso grupo de pesquisa lá, em parceria com a Universidade Federal do Espírito Santo, acabou sendo cancelado por conta da pandemia, mas tu és uma das nossas conferencistas, o nosso grupo de pesquisa estará lá para te ouvir. Nós temos o evento de Bento Gonçalves, tu estarás lá palestrando, agora a gente já tem data, né, no segundo semestre para o evento, então tem pessoas aqui do grupo de pesquisa que estarão no evento em Bento Gonçalves, se tudo correr bem e se isso de fato for possível, mas independentemente disso, eu gostaria de te dizer, né, que foi uma grande satisfação te ouvir na tarde de hoje. Se não fosse teu compromisso de agora, a gente ficaria contigo aqui até... A gente iria a noite afora, né? Debatendo esse tema. É um tema duro, é um tema pesado, não é confortável falar a respeito disso, e eu imagino como deve ter sido para ti fazer essas visitas, essas inspeções, né? E viver um pouquinho, assim, como a gente diz, na pele, o que é esse paradigma do campo, né? Que impera dentro desses espaços. Então, muito obrigado pela tua disponibilidade, volte sempre à nossa instituição e vamos seguir mantendo esse tema vivo, né? Se a gente vê essas zonas aí de indiscernibilidade entre direito e violência ainda hoje, né, em pleno século XXI, talvez isso se deva ao fato de que essas zonas sempre estiveram
num local também de invisibilidade, como tu referiste, né? E atividades como essa, filmes como esse que nós assistimos aqui no projeto hoje, eles servem em alguma medida para jogar luz sobre esse assunto e, consequentemente, fomentar aí pelo menos o debate. E, enfim, acredito que no espaço acadêmico isso é o que nós também podemos fazer, né, para cumprir com a nossa função enquanto academia, né? Pesquisar, refletir, debater, discutir esses temas e disseminar essas discussões por aí, né? Por isso também que a gente te pediu autorização para a gravação, né, dessa nossa atividade. Depois a gente vai disponibilizar o vídeo lá no canal do grupo de pesquisa, justamente porque a gente precisa fazer com que essas informações circulem, até para desconstruir, né, essa ideia do senso comum de que, bom, é uma benesse cumprir, enfim, uma medida de segurança no Brasil, né? Como dizem aqui no Sul, a pessoa se faz de louca para ter acesso a essa benesse, né? E só quem de fato sabe do que está falando é que tem condições de desconstruir, né, essa grande mentira que nos foi contada. Muito obrigado, e a todos os presentes também o meu agradecimento, né? Conseguimos reunir aqui um excelente grupo agora à tarde, e espero que a nossa próxima sessão conte também com a participação de todos vocês. Professor Michael, posso fazer o convite para uma atividade amanhã? Acho que temos uma longa semana, não sei se vocês referiram no início, né? Mas temos uma semana de muitas atividades pelo PPG, e vou fazer o convite para todos participarem da atividade amanhã, às 17 horas, né? Em parceria entre o grupo de pesquisa GPBio-DH, o nosso, com o grupo de pesquisa negra da UNESCO, né, debatendo as interseções entre gênero e raça no Brasil atual a partir de uma perspectiva decolonial. Então, todos convidados para estar aqui, né, a professora Tayara também, né, ele faça um convite, eu sei que então, a gente está trabalhando bastante, correndo, mas enfim, né, então, no mais, boa semana e boas atividades a todos. Ai, obrigada. Gente, eu também queria agradecer, Michael, querido, queria te agradecer à universidade, ao teu programa. O Chicó também quer falar aqui, tá, David? Ele é um sujeito, né, da resistência. Ele é assim, criei esse monstrinho, quieto. Queria agradecer a todos vocês, os alunos, e dizer mais uma vez da oportunidade de falar de um tema invisibilizado dessa forma. E, Michael, o meu coração é gaúcho, né? Eu morei 8 anos aí, e sempre que eu tenho convites, e para você, eu vou sempre, onde for, conte comigo. Para mim, é sempre um prazer. E falar de vida, falar de afeto, falar de visibilizações de pessoas que são vulneráveis, falar de direitos humanos é sempre um momento, para mim, de muita alegria e de uma satisfação imensa. Acho que é para isso que a gente estuda, né? Eu, apesar de falar de um tema tão dolorido, de um tema tão difícil, eu falo para falar de vida, né? Para que a gente possa, através dos nossos estudos, promover vidas, tirar essas pessoas dentro desses espaços. E também fazer uma última análise de uma reflexão agora muito atual da pandemia, que nós todos estamos encarcerados nas nossas casas, apesar dos luxos que nós temos, somos privilegiados, mas nós conseguimos fazer uma amostra grátis, uma prova do que é estar segregado, né, numa quarentena igualzinha europeia, né, como diria lá no História da Loucura, Foucault coloca a quarentena da lepra, das pestes, né, a quarentena que nós estamos vivendo é exatamente as mesmas que Foucault falava ali nas quarentenas europeias. E muitos de nós, se não tivemos ou estamos tendo, teremos talvez problemas psíquicos, né, muito graves. A gente está aí vendo pessoas com crise de ansiedade, pessoas surtando, pessoas com muitas dificuldades psíquicas por conta do isolamento social, por conta do lockdown. A gente teve aqui recente lockdown, e isso disparou aí uma série de problemas psíquicos. Portanto, nós somos alvos dos sistemas psiquiátricos, né, dos manicômios, das internações, e que qualquer um de nós podemos estar
nessa estrutura, né, nessas condições. Então, é uma reflexão que a gente faz, porque ninguém está ileso a isso, todos nós podemos adoecer. Então, todos nós podemos sermos usuários desse sistema de saúde mental precário, tanto público quanto privado. Eu me lembro bem de uma ex-aluna minha, que por conta de droga, ela surtou, usuária, e ela ficou uma semana amarrada numa cama, no hospital psiquiátrico aqui particular, só de ricos e famosos. E a substância que deram para ela não fazia ela dormir, porque ela é muito agitada. Então ela estava o corpo completamente parado, né? E ela conseguia ouvir tudo, o cérebro funcionando, ela tinha lucidez, mas ela não conseguia se mexer porque a medicação ela imobiliza o músculo. E ela dizia assim, professora, eu queria gritar e dizer para o povo ler o seu livro. Eu digo, não, criatura, senão vai eu e tu presa, amarrada nesse negócio, não manda ninguém ler meu livro, não, tá larga de loucura. E ela dizia, professora, é inacreditável que o sistema de tratamento seja esse, eu amarrada, com corda, uma semana, eu queria fugir, eu pensei em todas as formas de pular o muro, de fugir de madrugada, mas eu não conseguia me mexer. E aí eu fiquei pensando, caramba, eu estou escutando uma fala de uma mulher rica, né, no hospital de rico. Eu não estou escutando uma fala de uma mulher negra, pobre, no hospital psiquiátrico público. Isso é para a gente ver que qualquer um está, né, pode ser o alvo do sistema penal psiquiátrico genocida. Então, amigos, queria dizer para vocês que eu estou à disposição de todos. Meu site, vocês podem acessar lá, tem algumas coisas, tem textos, tem uma parte do meu livro, www.tayaracastelobranco.com.br. Meu Instagram está lá, Tayara Castelo Branco, podem me adicionar, vai ser um prazer dialogar com vocês em qualquer desses meios de comunicação. Queria mostrar o meu livro também, Michael, se me permite, rapidamente, aqui, da Livraria do Advogado, fruto de uma editora gaúcha, tenho muito orgulho disso, prefaciado pelo professor Auri Lopes Júnior e da professora Vera Regina Pereira de Andrade, fruto da minha tese, está na 2ª edição. E está com 25% de desconto no site da livraria, então, quem quiser aí, tem que fazer um jabá, né, para comprar a ração do Chicó, que é muito cara, tem que vender livro. Não é? E aí, então, fica a dica, quem que tiver interesse. E muito obrigada, gente. Michael, querido, amo você. Estamos ligados por afeto, viu? Certamente, certamente. E temos um artigo para fazer. Obrigada, gente. Né? Vamos fazer um artigo, vamos bombar. Vamos lá. Porque é importante a gente discutir essas questões de medida de segurança em plena pandemia. E quero dizer a vocês que eu estou aqui pronto para receber todos vocês no Maranhão, para a gente comer um peixe frito, tomar uma cerveja magnífica no meu país, Maranhão, do governador presidente comunista. É isso. Grande abraço, Tayara. Muito obrigado. Tchau, gente. Tchau, queridos. Obrigada. Tchau.